Bom dia, flores do dia. Glória a Deus por mais um dia. Essa semana eu coloquei uma pergunta: o que fazer quando não se sabe o que fazer? E algumas pessoas me responderam e eu agradeço pelo feedback. Eu dou glória a Deus pela vida de vocês que interagiram comigo. Mas a Bíblia, que é o nosso manual de instrução, tudo que a gente precisa ter na Bíblia. Basta a gente procurar, basta a gente estudar, que a gente vai encontrar. E o devocional de hoje eu quero titular o seguinte: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Está baseado em 2 Crônicas 20, o versículo 2, que diz: Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Assíria, e eis que já está em Hazazon-Tamar, que é em Gade. Ou seja, vieram falar para Josafá: olha, vem uma grande multidão contra ti. Os filhos de Amon e os filhos de Moabe vêm contra ti. E é muita gente. E já estão perto. Então Josafá se sentiu extremamente encurralado. Não dava tempo de preparar o exército para uma guerra. Não dava tempo de fazer nada. Eles estavam muito perto já. E quantas vezes na vida da gente a gente também não se encontra assim, encurralado, tendo que tomar uma decisão ou tendo que fazer algo que está fora do nosso alcance, literalmente fora do nosso alcance. E Josué nos dá algumas lições aqui, e eu achei bem interessante. A primeira coisa que Josué faz, ele teme. No versículo 3 diz: então Josué temeu. Normal, o temor é normal. Quando a gente está passando por uma dificuldade, principalmente que a gente não sabe o que fazer, a gente teme, é normal. Ele temeu, mas ele não só temeu e ficou parado. No versículo 3 diz que ele temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em toda Judá. Isso que eu tenho falado, a fé não é uma fé parada, não é uma fé estática. A fé, ela é ação, é movimento. Ele temeu, mas aí ele buscou o Senhor e ele apregoou um jejum em toda Judá. Então é preciso se movimentar, é preciso fazer algo para que a gente possa vencer essa batalha. E diz que Josué se pôs em pé na congregação e toda Judá veio buscar a Deus com Josafá. Então a primeira coisa que ele faz, ele ora ao Senhor e apregoa um jejum. A segunda que ele faz, ele pede socorro ao povo. Quando ele convoca o jejum, as pessoas todas vêm, vocês podem ler o capítulo 20 de 2 Crônicas, as pessoas todas vêm a orar com ele, a clamar com ele, a jejuar com ele, certo? Então ele pede socorro e muitas vezes a gente precisa fazer isso diante de situações. A gente não sabe resolver sozinho, a gente não tem escape, a gente não tem saída. Não é feio buscar socorro, não é chato buscar socorro, não é vergonha buscar socorro. A terceira coisa que ele fez está no versículo 12. Ele reconhece a sua fraqueza. Veja bem, no versículo 12 diz: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, a terceira coisa que Josué faz é reconhecer a sua fraqueza. Não sabemos nós o que faremos. E a quarta coisa está exatamente nesse versículo 12. Mas os nossos olhos estão postos em ti. A parte B do versículo. Então, você não sabe o que fazer? Busque ao Senhor. Apregoe um jejum. Peça socorro. Eleve os olhos para o céu, porque é de lá de onde vem o nosso socorro. E Josué
levantou os olhos para o céu. E a quinta coisa que ele fez, a quinta atitude que ele tomou, está no versículo 15, que diz: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Saiba de quem é a luta que você está enfrentando. Essa luta não é sua, meu irmão. Essa luta não é sua, minha irmã. Entregue ela nas mãos de Deus. Saiba de quem é esta luta. Certo? A quinta atitude que ele toma está no versículo 21, que diz: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele convoca os cantores para louvar o Senhor. Você está passando por uma luta que não sabe o que fazer, não tem mais o que fazer, já tentou de tudo. Experimente louvar. Louve ao Senhor. Esqueça a sua luta. Esqueça o que está acontecendo. Tome os passos que Josué tomou e comece a louvar. E no versículo 22 diz que enquanto o povo louvava e jubilava ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe. E eles... E os da montanha... Desculpa, deixa eu ler o versículo de novo. Perdão. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor ao Senhor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vinham contra Judá, e foram desbaratados. Então, minhas irmãs e meus irmãos, meus amados, meus príncipes e princesas do Senhor, quando você não saber o que fazer, busque ao Senhor. Ore, apregue um jejum, busque socorro, reconheça a sua fraqueza. Saiba que a luta não é sua. E depois que você tiver feito tudo isso, ou se você já tem feito tudo isso, comece a louvar. Comece a jubilar, dar glórias ao Senhor. Porque enquanto você vai louvando, o Senhor vai armando uma emboscada contra os teus inimigos e Ele vai te dar vitória. Ele vai dar a nossa vitória. Então, siga esses passos. O que fazer quando não souber o que fazer? Siga os passos de Josafá, do rei Josafá. E a vitória é certa, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém?